Na terça-feira, 9 de outubro, nessa semana, portanto, eu comentei aqui no programa Conversa.com o resultado das eleições e a dureza de conhecermos que trabalhadores, trabalhadoras e pessoas pobres, empobrecidas, votaram em massa na direita e reforçaram o fascismo através do processo eleitoral. E peço a quem não viu na terça-feira passada, edição do Conversa.com, que acesse lá e veja as perguntas que fiz sobre por que isso acontece. Agora eu trago respostas. Eu também ouso fazer a minha análise, que é de meu compromisso fazê-la, para compartilhar com vocês. Peço que vocês complementem com as de vocês. Reflitam, digitem aqui embaixo nos comentários as análises de vocês. Participem, não nos omitamos nesse momento difícil. Momento crucial do Brasil e do mundo. Logo após a vinheta, retornarei com a análise que prometi fazer. Baseio-me nos fatos para fazer esta análise. E o primeiro fato é de que trabalhadores, trabalhadoras e pessoas empobrecidas votaram em massa em candidatos à vereança e a prefeituras, tanto a prefeitos, a prefeitas, como a vice-prefeitos e prefeitas. Já direi por que isso ocorreu. Mas isto, de fato, ocorreu, inclusive colocando no segundo turno fascistas e pessoas absolutamente prejudiciais ao poder público e ao povo que os elegeu, que os conduziu. Pessoas, inclusive, que agridem o meio ambiente e que são responsáveis por desgraças tanto do ponto de vista das enchentes no Rio Grande do Sul, como os incêndios tascados aqui no Brasil, e logo direi por quem. Em São Paulo, 50 mil pessoas eleitoras erraram o número do candidato a prefeito, em vez de digitarem um número 50, que é o do partido de Guilherme Boulos, o fizeram pressionando o botão número 13, e com isso desperdiçaram os votos. Isso tem explicação também. Milhares de pessoas empobrecidas receberam dinheiro farto de candidaturas do centrão, do fascismo, da direita, do ultraneoliberalismo que disponibilizou seus candidatos, as candidatas. Essa fartura de dinheiro, claro que não se concentraram na dita doação ou pagamento de serviços, na venda de votos e até no compartilhamento de santinhos e propagandas eleitorais, mas se espalhou para muita gente e foram milhões de reais. As notícias contam esse fato, e esses milhões de reais saíram do centrão do Congresso Nacional, que se alimenta
de forma desonrosa, de forma antiética, impatriótica, do dinheiro público que seus deputados, deputadas, senadores e senadoras recebem do Tesouro Nacional, recebem em forma de PIX para dirigirem aos seus pupilos e pupilas das prefeituras e nas regiões diversas do país onde atuam estes parlamentares, estas parlamentares. Viu-se também nessa campanha enormes preconceitos com frases praticamente feitas e repetidas. Barbaridade, que absurdo trabalhadores, trabalhadoras e pobres votarem em ricos, nos ricos vendendo-se por pouco dinheiro. É uma das frases muito adotadas, inclusive, por pessoas da esquerda, ao julgarem e ao falarem mal dos pobres que assim votaram. Esse povo precisa mesmo se lascar, porque vota em quem merece ser lascado, quem merece ser maltratado, com falta de políticas públicas, falta de saneamento básico, negação de calçamentos justos, iluminação, etc. É outra avaliação que setores da esquerda ou setores ditos democráticos fazem com relação aos pobres que, segundo eles, se venderam em troca de alguns reais nesta campanha eleitoral. É preciso que, para entendermos esse problema todo na campanha eleitoral e nos resultados das eleições, é que isto ocorreu, campanha eleitoral e eleições, ocorreu dentro de um contexto demonstrativo de que várias direitas no Brasil se encontram vivas. E o pior de tudo isso, o fascismo se encontra atuante e muito existencial no Brasil, a serviço de grandes grupos econômicos em crise, que esse movimento fascista cresce em apoio aos capitalistas globais, portanto, não deixariam de participar da forma mais suja possível, comprando votos, manipulando os pobres, os trabalhadores e trabalhadoras aqui no Brasil. O ambiente ainda é de golpe no Brasil. Há pouco mais de um ano, o fascismo incendiou Brasília, destruiu as sedes dos três poderes em Brasília e assustou o Brasil, jogando na nossa cara o que o fascismo é capaz de fazer, isso e muito mais. Ainda respiramos a fumaça dos incêndios tascados pelas mineradoras e seus milicianos, como também amplos setores do agronegócio, transformando matas, margens de lagos, de rios, em pastagens para o seu gado gordo, que não é vendido para dentro do Brasil, nem entregue ao povo, mas serve de commodity, de matéria-prima internacional. Disso nós sabemos. Este elemento faz parte do quadro em cujo ambiente se deram as eleições neste ano. Parlamentares fascistas no Congresso, nesse momento, como já tinham começado antes das eleições, tentam barrar o judiciário, tentam chantagear o judiciário, constrangendo-o e tentando humilhá-lo de todas as formas. É a velha tentativa do caos e da ilegalidade política promovida pelos fascistas, aqueles mesmos que tentaram
impedir a posse do presidente Lula, aqueles mesmos que incendeiam o Brasil, aqueles mesmos que no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre emperraram as máquinas e as tubulações que impediam as enchentes em Porto Alegre, dando assim mesmo uma grande votação no incompetente Sebastião Melo, colocando-o no segundo turno com larga vantagem em relação a Maria do Rosário, candidata da esquerda à Prefeitura de Porto Alegre. Causas da derrota para o fascismo. É claro que tem gente aqui no Brasil, os comentaristas até mesmo do âmbito do governo federal, arranjando os fatos e negando que houve uma derrota, principalmente nas capitais. Quais são as causas desta derrota? Que devemos reconhecer. Devemos analisar essa derrota. Devemos esfregá-la nos nossos olhos para enxergarmos direito o que ocorre. Então, a nota do Diretório Nacional do PT esclarece uma das causas. Não de forma ainda exaustiva, mas esclarece que há reconhecimento de que os municípios apoiados por parlamentares do chamado Centrão, que este reduto de deputados, deputadas, senadores, senadoras que defendem Bolsonaro, que defendem o golpe do dia 8 de janeiro de 2023, aparentados com aqueles que votaram no impeachment da presidenta Dilma, gerando ali um golpe parlamentar, um golpe judiciário contra o país, contra o Brasil, brecando conquistas que construímos até ali. Pois estes parlamentares que despejaram dinheiro em prefeituras de parentes, em prefeituras de redutos eleitorais, em regiões onde despejaram muito dinheiro, seus candidatos e candidatas, na grande maioria, venceram. Mostrando que a campanha eleitoral, nos marcos deste capitalismo emporcalhado que aí está, é farsa. O que funciona aqui é a compra de candidatos e candidatas, o que funciona aqui é a compra de votos, o que funciona aqui é a compra de cabos eleitorais, é a capilarização da corrupção em alta escala. Corrupção que ocorre por parte daqueles que enchem a boca ao acusarem a esquerda de corrupta, quando na verdade os verdadeiros corruptos roubaram dinheiro público do orçamento secreto, que já é secreto para isso mesmo, para que não seja transparente, não seja conhecimento nacional e popular, para então aí conquistarem as tais vitórias abaixo do dinheiro popular. Outra causa é a participação de igrejas. Algumas dessas igrejas são frequentadas por fascistas, são frequentadas por direitistas, são pastoreadas por gente lá da bancada da Bíblia, bancada evangélica, bancada católica, bancada da bola, bancada da bala, bancada dos bancos. Esta gente frequentadora de igrejas evangélicas e igrejas católicas romanas colaboraram, essas igrejas colaboraram, inclusive soltando dinheiro do dízimo e
da recepção de dinheiro roubado do orçamento público através do chamado orçamento secreto, orçamento do Arthur Lira, orçamento dos parlamentares ladrões. E uma denúncia foi feita por uma fonte de altíssima confiança que constatou que aqui em Goiânia uma mega igreja se reuniu com um senador do PL, do partido do Jair Bolsonaro, aqui, e organizou uma grande quantidade de dinheiro para despejar em candidatos ou nas mãos de cabos eleitorais que distribuíram o poder de compra de votos em vários lugares, inclusive situações presenciadas e testemunhadas por pessoas que chamaram a polícia quando viram a distribuição de dinheiro aqui por parte do candidato de Jair Bolsonaro, que foi para o segundo turno com toda esta onda de corrupção, de manipulação da política eleitoral. Isso ocorreu, como diz esta fonte, da mesma maneira como ocorreu em Minas Gerais, no momento que a presidenta Dilma concorria ao Senado. As igrejas, as mega igrejas evangélicas se reuniram para tirar os votos de apoio a ela e encaminhar ao outro candidato ao Senado, que acabou vencendo, um candidato social-democrata. Então esse é o problema. Isso ocorreu, as megas igrejas colaboraram com a manipulação do eleitorado. As mesmas igrejas que há anos passados proibiam política por parte dos seus pastores, pastoras e discussões políticas nos seus templos. Hoje pregam abertamente, pastores e pastoras e bispetos dessas igrejas são cabos eleitorais que pregam nos próprios cultos em quem os membros, em quem os congregados e congregadas devem votar nas eleições, e isso ocorreu e há testemunhas disso. Mas não foi só no campo dito evangélico, porque, como diz um amigo meu, as igrejas de hoje perderam a graça, não tem mais a graça, aquela graça definida pela reforma protestante, que disse que é a graça de Jesus que nos liberta. As igrejas perderam a graça de Jesus e também não têm graça, porque fazem exatamente a obra do mal na destruição do povo brasileiro e sua liberdade de escolha. Bispos católicos romanos também fizeram isso. Aqui eu mostro para vocês a figura de um bispo aqui no interior de Goiás, um capelão, um bispo capelão, puxa-chifres do agronegócio e adulador das mineradoras que destroem o meio ambiente, invadindo terras públicas, margens de rios e os próprios rios mesmo, envenenando águas, com isso envenenando os povos originários, com isso matando os peixes, com isso produzindo a pobreza, a fome e a morte. Este bispo, e certamente ele não é o único, vai ao púlpito da sua catedral pregar, caluniando as pessoas de esquerda. É um bispo que deve ser investigado, né? Vejam aí, rodo de novo para que vocês vejam aí quem é essa figura. Já me manifestei por 2 vezes aqui no canal, denunciando as pregações caluniosas, injuriosas e, por que não dizer, fascistas desse bispo. Isso também ocorreu.
E, chegando mais lá para o fim, os partidos de esquerda são também causa de toda essa apatia ou desse movimento amorfo em direção à direita e ao fascismo, porque assumiram o imobilismo apático e o dever de mobilizar e organizar a classe trabalhadora, como é de sua missão. Organizar a classe trabalhadora, mobilizar a classe trabalhadora, educar politicamente a classe trabalhadora, é missão da esquerda, é missão daqueles que lutam para derrubar esse modelo capitalista e substituí-lo por um modelo que seja justo, que seja de partilha dos produtos do trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso aqui não é heterochicoteamento, chicotear os outros até sangrar. Isto é análise. Isso de fato ocorreu e os próprios grupos, por exemplo, dentro do PT, muitas tendências, as minimamente consequentes, analisam que esse fenômeno, lamentavelmente, existe, empurrando o PT para o centro e às vezes até para a direita mesmo, graças às suas negociações em favor de chamada governabilidade. Aí negociam com a burguesia, negociam com o mercado financeiro, negociam com o mercado indústria, com o mercado comercial, com o mercado rural, com o mercado, com tudo que podem negociar para tentar governar um mínimo de agenda social que favoreça o nosso povo. É preciso ainda dizer uma coisa, voltando um pouquinho aos pobres. A gente é que se espatifa, se xinga nos pobres, maldizendo os pobres. Porém, é preciso que a gente tenha um pouco de honestidade intelectual ao fazermos críticas aos pobres. Fazer críticas aos próprios trabalhadores, que, como eu disse, repito, votaram em massa, de verdade votaram em massa contra si mesmos. Votaram em massa em favor dos seus inimigos. Votaram em massa em favor daqueles que são inimigos de classe, porque são classe dominante e dominam explorando, dominam oprimindo, dominam empobrecendo, dominam esgualepando os trabalhadores e trabalhadoras e jamais favorecendo-os naquilo que eles têm direito. É preciso reconhecer que muitos se venderam, sim. Muitas pessoas pobres se venderam, sim. Mas esse se vender ocorre da mesma forma como muitos deles e delas acabam se entregando ao tráfico internacional e nacional de drogas e de minérios, em troca de dinheiro, em troca de sobrevivência, porque a miséria é grande, a pobreza é assustadora, a pobreza retira o gás das cozinhas, dos fogões, a pobreza retira o dinheiro da comida, do pão, do leite, do alimento das crianças, inclusive. A pobreza retira muitas casas, levando as pessoas a morarem nas ruas, em situação de vulnerabilidade absoluta. Então não é nenhum problema moral isso. É um problema exatamente de sobrevivência, por pouco tempo que seja. É preciso analisar e concluirmos que os programas sociais ainda não chegaram totalmente nos pobres. Ah, não, mas eles transferiram bilhões para os jogos aí da internet. É verdade. Bilhões do Bolsa Família, bilhões de auxílios que recebe do governo federal. É verdade que desviaram. Porém, incutidos pela ideologia burguesa,
pela meritocracia, que incentiva a ideia de que se eu jogar um pouquinho ali, eu posso ganhar. Se eu jogar novamente, eu posso perder, mas depois eu posso ganhar e recuperar o que perdi. As pessoas iludidas, enganadas, elas acabam por embarcar no próprio discurso da burguesia, que depois vem lhes vender, vem lhes comprar votos, humilha, retira das pessoas o seu ímpeto cidadão, o seu ímpeto político, a sua energia para a luta. Retira a consciência do povo. É isso que acontece. Não é um problema moral, é um problema econômico, é um problema político que ocorre por culpa nossa mesmo. Por nossa culpa ocorre isso. Então é preciso que a gente analise isso com honestidade. Então qual é a saída? Ora, se os partidos que nasceram do povo, nasceram da classe trabalhadora, e alguns deles são comunistas, mas não agem mais como comunistas, só tem a palavra comunista e a palavra socialista nos nomes, nas siglas e nos seus programas, mas não tem militância socialista, comunista, revolucionária, se retiraram do povo, viraram escolas de formação, viraram escolas de intelectualidade, viraram âmbitos de intelectualismo, de esnobação e até de desprezo aos outros, mas se afastaram do povo. Não militam mais no povo, com o povo, para o povo, ao lado do povo, assumindo todos os sacrifícios, numa militância que exige a entrega de energia, da saúde e da vida. Muitos destes, que outrora nasceram no povo, hoje se locupletam no governo federal com um pulo dos salários, com viagens, com hospedagens, com viagens internacionais, visitas a outros países, para conhecer como é que acontece lá, e não colocar no meio do povo substitutos, não levam mais a mensagem da luta para o povo, a mobilização com o povo, a organização da classe trabalhadora. O que ocorre? Ocorre isso. Ocorre esse problema. Como dizia Vladimir Ilyich Lenin, o povo não se desperta por si mesmo. A consciência de classe não é automática, não é voluntária, ela precisa ser organizada, ela precisa ser construída, ela precisa ser mobilizada. E quando aqueles que têm responsabilidade de fazer isso se ausentam, se omitem, deixam o povo no vazio. E o vazio é ocupado pela direita oportunista, pela direita enganosa, pela direita golpista, pela direita monopolizadora, pela direita desonesta e injusta, pela direita de cujos infiltrados no meio do povo usam o povo para, em cima dele, obter vantagens, obter dinheiro, como muitos destas mega igrejas que usam o povo para enriquecer os seus donos, os seus negociantes, os seus empresários, que chamam de pastores e pastoras. É isso que ocorre. Então o que precisa fazer? Precisa voltar à normalidade. Qual é a normalidade? A normalidade é violar esta inormalidade, é voltar ao povo, à classe trabalhadora, misturar-se ao povo, chamar o povo, mobilizar o povo, reativar os sindicatos que hoje viraram sedes com ar-condicionado e conforto para os funcionários, que também são sindicalizados dos sindicatos dos que trabalham nos sindicatos e nas centrais sindicais. Voltar ao povo, suar no meio do povo, pisar no barro como o povo pisa, visitar lá os postinhos de saúde mal atendidos,
que essas prefeituras, desses magnatas que se bastam do orçamento secreto, exercitam e fazem ser ruins para o povo. É isso que temos que fazer, voltar ao povo, a mobilização, voltar às ruas, ocupar as praças, ocupar as entidades e reorganizar o povo. Vivemos agora mais uma ditadura, mais uma vez uma ditadura. Não a ditadura militar dos milicos que se abasteceram, se bastaram traindo a pátria aqui, produzindo torturas, produzindo prisões, desaparecimentos e arroxo das consciências populares e trabalhadoras. Mas sofremos a ditadura do sistema financeiro, do rentismo, do capital que nos explora cada vez mais. E da mesma forma como agimos durante a ditadura imperialista militar no Brasil, devemos agir agora sob uma ditadura muito mais disfarçada e tão sem vergonha e mau caráter, injusta e perversa quanto a ditadura militar. Nessa ditadura que vivemos, devemos enfrentar, inclusive, os lobos disfarçados de bispos, de pastores, que enganam, que mentem, produzem fake news em nome do Evangelho, em nome de Jesus. Está na hora de enfrentar essa gente. Temos que voltar ao nosso lugar para educar politicamente a classe trabalhadora, que precisa de educação política, no sentido de que ela recupere a naturalidade da sua condição de classe e recupere a revolta de classe, o conflito de classes. Se prepare para enfrentar o que vem por aí, e o que vem por aí, que se configura, será muito grave. E vimos isso nos incêndios, vimos isso nas enchentes lá do Sebastião Melo em Porto Alegre, que nada fez pelo povo e corre o risco de se reeleger pelo próprio povo enganado e pervertido, o povo que foi enrolado, o mais prejudicado pelas enchentes do genocida Sebastião Melo, corre o risco de dar a ele a vitória no segundo turno. Então, temos que voltar às bases, não só para fazer campanha eleitoral, mas permanentemente, até que o povo complete a felicidade de destruir esse sistema que o persegue. Assumir o espírito revolucionário. Esta é a nossa missão. É isso que nós precisamos fazer. Assumir o espírito revolucionário, que não é algo assim etéreo, que não é algo assim meramente teórico, que não é algo assim ideal, que não é algo assim romântico, de contemplação, de reverência aos grandes mártires da luta, mas que deve ser algo que aconteça de fato na nossa luta, e não com romantismo e com adorações místicas aos que lutaram e lutaram com dignidade, com honradez, com moral, e não se basearam somente em campanhas eleitorais. Os partidos do campo esquerda do espectro político devem voltar à luta contra o neoliberalismo, contra o fascismo, contra o terror global da destruição dos países, das suas soberanias, das suas autonomias, das suas capacidades de felicitar o povo, os produtos imensos que a classe trabalhadora faz, carrega, e que não vêm, não voltam para ela, mas são roubados em forma de lucros, de acúmulos do rentismo, em forma de acúmulos de poder nas mãos das raposas, dos salteadores, dos ladrões de colarinho branco e de alta escala. Precisamos voltar. Voltar para não sermos cabos eleitorais, mas militantes. Voltar para não sermos envolvidos de 2 em 2, de 4 em 4 anos em campanhas eleitorais, mas para lutarmos sempre na campanha da luta em favor do povo. Voltar entregando as nossas vidas pela mudança,
pela transformação profunda. Voltar não para ter uma esperança de que isso vá acontecer um dia, mas construirmos essa esperança passo a passo num movimento gigantesco e bonito da mobilização e da luta da classe trabalhadora. Agir assim, e não só pensar assim. Nos mobilizarmos assim, e não só falar assim. Nos organizarmos assim, e não somente sonhar assim, é profético. E, sobretudo, é revolucionário.